Bom, vídeo de aplicação do conteúdo, estamos estudando o escoamento de fluidos através da equação do movimento, fazendo algumas considerações para essa equação, como por exemplo, no escoamento desse fluido, se a gente tem viscosidade e densidades constantes, a equação da continuidade se transforma aqui na equação de Navier-Stokes, e essa equação deriva algumas outras equações através de outras considerações. Por exemplo, se fizermos a consideração de que não há variação da aceleração, ou não há aceleração nesse fluido, no escoamento desse fluido, a gente remove aqui o nosso termo inercial e aí temos a equação de Stokes. Se a gente considera que esse fluido é um fluido ideal, ou seja, não há viscosidade, não há viscosidade nesse fluido, a gente desconsidera esse termo viscoso e aí temos a equação de Euler. Se ambas as considerações são feitas de que não há aceleração e que é um fluido ideal, temos a equação geral da estática de fluidos. Mas vamos aplicar aqui para a equação de Bernoulli, onde esse fluido é considerado um fluido incompressível, um fluido newtoniano em estado estacionário, também é um fluido ideal, ou seja, não há viscosidade, e que esse fluido escoa preferencialmente em uma direção. Então, tomando aqui a nossa equação de Navier-Stokes e aplicando as nossas considerações, a gente remove aqui, considerando que é um fluido ideal, o nosso termo viscoso. Então, temos aqui essa equação. E aí, fazendo algumas manipulações matemáticas, como por exemplo, multiplicando por dxi, a gente vai conseguir eliminar esse termo. Então, multiplicamos a equação por dxi, transformamos a nossa derivada parcial em uma derivada total, e aí temos esse caso aqui. Temos esse caso que seria o que? A derivada da velocidade. Então, a derivada da velocidade é igual a variação em x pela variação do tempo, e aí podemos substituir esse termo. E aí temos a derivada da velocidade. Esse termo ele pode ser desconsiderado porque vai virar 1, né? Dá um número sobre ele mesmo. E aí temos essa equação. Aqui a gente considera que a variação em x é a variação da altura. Então temos a HI. Então, após algumas manipulações matemáticas e algébricas, a gente tem essa equação. Então, aqui temos o nosso termo cinético, o nosso termo de variação de pressão e a nossa variação de altura. E aí, colocando nesses termos, a gente tem a variação de altura, variação de pressão e variação de altura, variação de velocidade no caso. E essa é a nossa equação de Bernoulli. Então, para a equação de Bernoulli, fazendo aquelas considerações, a gente não tem o termo viscoso, é um fluido ideal em estado estacionário, a gente só tem que se preocupar com alguns termos, que seriam a variação de energia cinética, a variação de pressão e a variação de energia potencial, que seria aqui a nossa variação de altura entre um ponto e outro do nosso sistema. Então, não temos que preocupar com a variação desses termos ponto a ponto, apenas em um ponto inicial e um ponto final. E aí, se a gente tem que esse fluido recebe energia ao longo do seu percurso entre o ponto 1 e o ponto 2, ou perde energia, a gente aplica a equação de Bernoulli modificada, que faz justamente essas considerações de perca e ganho de energia. Então, esse ganho de energia, representado aqui por HB, seria a energia, por exemplo, fornecida por uma bomba, por escoamento desse fluido, e HF seria a perda de energia durante o escoamento. Então, temos aqui o acréscimo desses termos. Então, temos aqui a nossa variação da energia cinética, variação da pressão e variação da energia potencial. E acrescentamos os termos de variação de energia ao longo do percurso.